Então, eu gostaria de convidar o Denis para fazer a abertura dos trabalhos aí do Secondi Club 2024. Bom, primeiro agradecer aí a presença de todos. Obrigado pela palavra, Benê. Acho que esse é um evento 100% de autoria do Benê, ele que toma conta, ele que cuida. Eu só dou um apoio aqui para ele, mas acho que eu entrei aqui muito para agradecer a presença de todos. É muito legal a gente ver todo mundo aqui. Nosso objetivo é trazer as pessoas para perto mesmo, é ter um pouco desse pertencimento, é trazer temas interessantes. Então a gente está até um pouco repaginando, né, Benê? Acho que você vai falar um pouco sobre isso, o nosso Second Club, mas a ideia é facilitar e tornar um negócio bem atrativo para a gente. Então, para vocês e para a gente, acho que poder ter essa interação também. Então, agradeço a presença de todos e a todos os nossos secondis eu convido também para uma visita no nosso escritório quando estiverem por lá, para nos conhecermos pessoalmente, tomarmos sempre um café e ter também essa proximidade. Eu acho que esse é o conceito mesmo da Chazin. É para isso que a gente resolveu, quando resolveu montar e estruturar isso, era para fazer um projeto diferente e temos conseguido. Então, acho que deixa essa porta aberta, tanto comigo, tanto com o Benê, com todo o nosso time, para o que precisarem. Obrigado, aproveitem. Benê, devolvo a palavra. Obrigado, Denis. Bom, o Secondi Club nasceu numa ideia da gente saber, né, nosso projeto de Secondo, ele tem muito como receber bem o profissional e pensar na carreira dele. Então, como pensar na carreira de um profissional que é tributarista, um é contratualista, um é ah, societário, um é contencioso. Então, a ideia foi sempre trazer temas e convidados mais do que especiais que pudessem agregar pessoas de todas as vertentes e trazer uma somatória a isso. Nós, da Chazin Melo, né, que somos o primeiro escritório 100% voltado à alocação de profissionais em grandes empresas, a gente pensa diferente, a gente quer fazer diferente. Então, gostaria de agradecer todos os secondis que estão aqui conosco hoje, por confiarem no nosso trabalho. Gostaria de agradecer todos os clientes que estão aqui conosco hoje. É graças a vocês, é por vocês que nós existimos e fizemos o Secondi Club. Sem maiores delongas, porque vocês não vieram aqui para me ouvir hoje, eu gostaria de convidar o Guilherme, o Paulo e a Vanessa, que são três grandes profissionais que eu admiro, fundadores do Capítulo Brasil do eu sempre me enrolo com a sigla Corporate Legal Operations Chapter, é isso? Acertei? É consórcio. É consórcio. Consortium. É Consórcio. muito mais chique. Né? Antigo Celob, agora virou Ciloc Brasil, que dão aulas em diversas faculdades. Então, todos os cursos e palestras que valem a pena ter sobre Legal Operations no Brasil, tem um ou outro, ou dois, ou três desses nossos convidados. Então, somos muito gratos por terem vocês. Gente, arrasem. Vamos dar a palavra primeiro para a Van, né? Pô. Para mim, primeira palavra? Bora lá. Vamos, Cachorros começaram, os estagiários aqui começaram a fazer uma bagunça, tá? Então podemos ter intercorrências, mas tá tudo bem. Bom, boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Tem bastante gente já aqui. Eu espero de verdade que a gente tenha um bom bate-papo. Acho que o que a gente vai conversar aqui é um tema de interesse de muita gente hoje no mercado e a gente pode dividir bastante coisa com vocês, então eu quero que seja bem legal para todo mundo, bem descontraído e que a gente consiga fazer uma troca rica e bacana, viu? Me chamo Vanessa, hoje sou gerente jurídica e responsável pela área de Legal Operations na Suzano, eu estou na Suzano há 8 anos, essa empreitada na Suzano de Legal Operations já tem aí seus 5 anos efetivos, né, desde 2019, tenho bastante coisa aqui para compartilhar. Sou parceira do Gui e do Paulo de longo prazo nos cursos, palestras, na fundação da CLOB, depois da Regional Group Líderes da CLOC e por aí vai. E a gente tem interações muito boas e bem bacanas, a gente vai dividir isso hoje com vocês, viu? Aí eu passo a palavra para o Paulo, aí vai por ordem de idade, tá, gente? Aí vai o Paulo agora.
Pô, eu fiquei agora. Jovem senhor pode falar. Eu só não entendi exatamente isso. Ficar no meio, o que significa, né? Não, por ordem de idade. Entendi, Entre vocês entendi. dois, vai você primeiro, que é mais velho, os mais velhos têm prioridade. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Prazer falar com vocês. Meu nome é Paulo Silva. Hoje eu estou na Deloitte, eu sou gerente sênior lá na Deloitte, numa frente, né, que a gente chama lá que é de Legal Ops as a Service. É o outsourcing do Legal Ops, né? É o outsourcing da controladoria jurídica. E hoje nós lá fazemos projetos, desenvolvemos projetos que envolvem desde a consultoria, que podem envolver desde ou apenas a consultoria para entender ali como é que está a tua área de Legal Ops, puxa vida, quero estruturar minha área, quero desenvolver minha área, passando por implantação de processos e ferramentas e chegando até mesmo a operar a área, né? A gente tem ali alguns escritórios alguns clientes que a gente efetivamente opera a área de Legal Ops deles. Eu sou advogado, eu costumo dizer que eu sou advogado, ninguém é perfeito, né? Então acontece, mas para além do direito também sou administrador, e é um grande prazer falar com vocês. Acho que assim, é muito bom, toda vez que a gente fala, é muito bom a gente falar com amigos, né? E aqui eu tenho, né, o Benê, tem aqui o Gui, a Van, né, o Denis também, que a gente foi conhecendo ao longo do tempo. Então, eu quero agradecer aqui o pessoal da Chazin pelo convite, agradecer o pessoal da Lawrence pelo apoio, né, e agradecer também o pessoal da B2L, agradecer o pessoal da Connect, o pessoal da Fenaló e o pessoal do Jurídico Sem Gravata aí pelo apoio e por prestigiarem o evento hoje. Obrigado mesmo. E vamos ver, né? A gente espera conseguir falar alguma coisa que faça sentido. Agora você, meu amigo Gui. E aí, sensacional. Eu sou o Guilherme Totti, super prazer estar aqui, agradeço demais o convite, também, obrigado. Denis, o Marcelo Pan, eu estava falando com ele esses dias, ele falou, pô, estava almoçando com ele já me mandou o webinar, vou ter que assistir agora. Então, assim, super legal, fiquei super feliz com isso, super prazer de Espero que ele seja por aí, pô. É verdade, senão eu vou mandar um zap para ele depois. O Pan é demais, adoro ele. E, enfim, é um super prazer. Hoje eu estou na Gympass, né? Eu estou há 3 anos aqui, eu lidero essa parte de Legal Ops global aqui na Gympass, sou gerente sênior. E, enfim, fora isso, fora meu trabalho de Legal Ops, meu tempo livre, meu hobby também é Legal Ops. Né? Então, assim, é o que eu faço. A gente tem o Clock, o Clock Brasil agora, eu ainda chamo de Club, enfim, eu ainda cometo esses atos falhos, assim. Enfim, livros, tudo mais. Então tem muita coisa boa para a gente conversar por aí, coisas que virão esse ano, ou que vieram nos últimos também. Então, uma honra bater esse papo agora. Valeu. Bom, antes da gente começar, né, tinha deixado para esse momento, o Paulinho muito bem disse, não seria possível esse encontro de hoje com tanta gente bacana se a gente não tivesse apoio, né? Então a Chazin Melo hoje conta com o apoio de Lawrence Simons, conta com o apoio da Connect-se, né, que tem nos apoiado desde o início desse projeto, o Jurídico Sem Gravata, do qual eu faço parte, a Fenaló, né, que eu sou conselheiro, o Paulo também é conselheiro da Fenaló, a Van, se não é, vai ser, o Gui, que é um dos novos Fenawriters, eu não sei como é que a gente chama isso, né, Juiz Sem Gravata, a B2L, que na verdade acaba sendo um grande inspirador para todo esse ambiente, um grande fomentador, né, desse ambiente aí que a gente tem. Então, é espetacular contar com o apoio de tanta gente boa para esse momento. E como eu aprendi no lançamento do CELOC, Gui, pode kickoffar. Pô, isso de kickoffar me pega até hoje, viu? Eu falo, pô, não, isso é o que a galera fala, assim, eu trabalhei em Legal Tech por um tempo, e é isso, não, a reunião de kickoff, tá kickoffado, tá lançado. Então, mas me pegou até agora. Eu acho super legal, assim, eu estava refletindo, enfim, essa semana sobre o tema que a gente tem, que é Legal Ops, eu estou até com ele aqui, que é como começar a implementar os pilares da controladoria jurídica na sua organização. E, assim, essa parte de como começar é algo muito importante, assim. No ano passado, a gente lançou um livro, teve o selo da CLOB,
que era o Legal Operations, como começar. E eu lembro que quando a gente estava estruturando Operations, 2 pontos. Uma jornada rumo à gestão jurídica eficiente. A gente falou, galera, isso não significa nada, né? Assim, a galera não quer saber uma jornada rumo à gestão jurídica eficiente. Assim, qual que é o... Sabe, é um nome gigante, não faz sentido. E aí a gente tomou essa decisão de falar, legal, então o Legal Ops, como começaram, é que todo mundo está procurando, todo mundo quer saber. E é isso que eu entendo, que é uma dificuldade no mercado, cada vez menos, de como começar essa parte de Legal Operations, mas ainda, né, cada vez menos numa bolha. Então, a gente está falando com cada vez mais pessoas diferentes, pessoas que vêm de outros contextos, que passaram por outras coisas, que estão vendo outras situações. E aí sim é muito importante esse como começar. Um parênteses aqui, ontem teve um benchmark do Clock Brasil que a gente fez. E esse benchmark foi sobre fluxos e métricas de contratos. A gente teve mais de 190 pessoas, enfim, em alguns momentos, alguns picos lá da reunião. E aí a Gil Canizin, que ela é Legal Ops lá no Nubank, ela compartilhou comigo, enquanto o benchmark estava rolando, a gente estava conversando no WhatsApp em paralelo, ela falou, nossa, Gui, a gente está tendo um debate super qualificado, debatendo nuances específicas, métricas, casos, exemplos. Então, assim, ela falou, olha o quanto que a comunidade foi evoluindo em um ano, né? Eu falei, pô, cara, isso é brilhante. Hoje ela até fez um post sobre isso, assim, foi super legal. E assim, então, eu acho esse como começar, e aí acho que ninguém melhor do que a Van e o Paulo também para ajudar a dar esse tom, é assim, a gente tem pessoas na comunidade que já conseguiram avançar muito, né? Já começaram, já estão no passo 2, 3, 4, enfim. E tem pessoas que não. Então, eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, nesse como começar, tentar pelo menos nivelar, pegar alguns conceitos mais anteriores, mais basilares, para você, enfim, você conseguir ter uma estrutura que faça um pouco mais sentido, que seja mais organizada. E assim, quando eu precisei fazer isso, quando eu precisei começar, quando eu comecei a precisar ter essas estruturas, eu tinha alguns lugares que eu olhava. Então, teve sempre o Clock, né, porque a gente não era Clock, né, enfim. Então, tem o pessoal de fora, tem a Mary, que a gente sempre fala, enfim. E a gente sempre teve referências aqui no Brasil, que é o Paulo e a Van, muito principalmente. Então, para começar, eu estou falando tudo isso, que eu queria passar a palavra para vocês dois, porque eu comecei olhando vocês. E eu acho que é interessante vocês falarem aqui, vocês darem esse tom, mais que qualquer outra pessoa. E aí, eu vou passar a palavra para o Paulo primeiro, porque de verdade, não é uma brincadeira, é muito em razão de que, apesar da gente ter inícios, se bobear quase que no mesmo período, né, Paulo? A gente tinha desafios diferentes inicialmente, né? E aí eu acho que o Paulo traz o desafio dele e eu consigo complementar com o outro lado que eu fui experimentar a partir do desafio que eu tinha na Suzano, né, Paulo? Acho que faz um pouco de sentido, porque você conta bem o histórico das diferenças de uma coisa e outra, do que era chamado antes e tal, e dá um pouco de contexto histórico para vocês, tá? Você tá no mudo, querido. É culpa do Benê. O Benê fala que ele não gosta de receber áudio, aí toda vez que eu fico perto dele eu muto o microfone. É verdade. Desculpa, Benê, não podia deixar passar. Não podia deixar passar. Mas, Van, obrigado. Vou tentar, pessoal, ser o mais sucinto possível e acho que, olhando o tema, escutando o Guilherme falar, né, né, ontem eu estava ali, eu participei do Bench também, vi o post da Juliana, enfim, da Canezin, e acho que aí tem algumas coisas que a gente, que eu fico pensando e refletindo de como é que a gente começou a pensar isso e como é que a gente, e o que a gente está vivendo hoje muito em razão
do porquê, né? A gente precisa entender o seguinte, né? Quando a gente fala de controladoria, né? Primeiro que era isso, né? Acho que assim, aqui no Brasil, a gente está falando aqui de gestão jurídica, tá, gente? A gente está falando ou seja, basicamente a gente está falando de olhar, já começa por aí, já começa o desafio, já começa por aí, né? Porque a gente começa a pensar em gestão jurídica, principalmente num cenário ali no final da década de 90, em que a gente começa a ser muito pressionado por algumas questões, principalmente questões orçamentárias em departamentos jurídicos, né? Até aquele momento, o departamento jurídico, ninguém acompanhava muito como é que se calculava, como é que era o custo, quanto valia, quanto pagava, como pagava, por que pagava, quantos prestadores, quantos fornecedores, enfim. Quando a gente começa esse processo de uma busca maior por eficiência e por eficácia, a gente percebe ali, né, o jurídico começa a buscar estruturas que, de alguma maneira, né, acabem auxiliando nessa tarefa. E talvez um outro ponto que eu sempre gosto de resgatar aqui, que também nos direcionou para esses momentos, nessa perspectiva de controle, é justamente quando a gente tem ali as questões que são muito relacionadas ali a uma lei, né? Que quem trabalha em empresa, principalmente empresa de capital aberto, sabe muito bem, que é a famosa a lei Oxley-Sarbanes, a SOX, né? A SOX, ela traz ali ela começa a colocar no colo, né, do assessor legal a obrigatoriedade, né, de que você precisava ali ser o dono da tua provisão. Você precisava dizer para o mercado quanto você tinha de provisão jurídica, né, quanto você tinha de contingência, e mais, né, quanto você entendia que você perderia em cima daquela contingência, né? Para falar a verdade, e mais até do que isso, né, você entender também se aquilo ali era possível, se aquilo era provável, se aquilo era remoto. Então, quem participou desse momento sabe como, né? E aí tinha um negócio que era uma coisa muito doida, chamada CPC 25, né? E todo mundo procurou no Código de Processo Civil, né? Onde é que estava, né? O que o artigo 25 tinha a ver, né? Né? O que o artigo 25 tinha de provisão. Eu falei, nossa, mas não tem nada, né? E não, era o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 25. E aí a gente começou a ter necessidade de entender conceito contábil, né? De entender ali. E aí o auditor sentava com a gente e o auditor começava a fazer umas perguntas. Você falou, cara, mas, né? E aí a gente, para tentar entender se aquele processo tinha uma chance de perda, uma chance de ganho, a gente precisava começar a fazer informação. Bem, para tentar resumir, perceba que nesse movimento, gente, a gente começa a pensar em estruturas de gestão muito numa perspectiva de controle. Né? A gente começa lá atrás a pensar numa perspectiva de controle. E não por um acaso, talvez a estrutura de controle que acabou, que hoje talvez a gente esteja falando de uma migração, mas foi a controladoria jurídica. Né? E a controladoria jurídica ela se estruturou de maneiras diferentes, né, em departamentos jurídicos e em escritórios. E muito em razão de um outro fenômeno que a gente assistiu naquele momento, e esse fenômeno também demandado por conta da necessidade que os departamentos jurídicos começaram, a necessidade que surgiu, porque eles começaram a ser muito pressionados por melhorar seus custos, reduzir time, né? Quem talvez esteja aí no mercado há mais tempo, né? Talvez tenha aquela imagem de departamentos jurídicos grandes de empresas, né? Em que o cara tinha ali uma fila. Na verdade, muitas dessas estruturas, né? Eu estou falando do departamento jurídico, mas a gente tinha muita estrutura grande, né, no passado, né? Eu comecei a minha carreira trabalhando em banco, eu me lembro, né, daquelas estruturas enormes que você tinha ali de contabilidade, né, aquela coisa, você tinha o gerente ali da contabilidade na ponta, aquele monte de contador, né, aquela coisa bem, né, anos 80, anos 90 mesmo. E aí, isso acabou mudando para o fenômeno também da terceirização, né? E olha só que coisa interessante, hoje a gente está falando aqui no Second Club, né? Ou seja, é um modelo de negócio que de certa maneira, a gente entende que se manteve historicamente, essa percepção de que um modelo de contratação, um modelo de outsourcing de alguns tipos de serviço,
começaram a fazer mais sentido do ponto de vista financeiro, né? E aí, somado essas duas perspectivas, ou melhor, essas duas questões, você começa a ter, de um lado, controladorias jurídicas em escritórios sendo constituídas e construídas para assumir este trabalho que ela recebe agora de departamentos jurídicos. E que trabalhos são esses? Né? São os trabalhos de agendar prazo, são os trabalhos de agendar as audiências, né? De controlar ali e buscar junto à empresa testemunhas, prepostos e tudo mais, ou seja, um trabalho muito forte de controle mesmo. E na ponta da empresa, você começa a ter uma necessidade de certa maneira, controlar esse trabalho. E mais que controlar esse trabalho, e aí já encaminhando para essa parte que a Van disse sobre o desafio, e aqui tem mais um elemento histórico que entra, que é importante, principalmente em algumas indústrias, que é quando você tem ali, né, a famosa 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, né? Isso acaba gerando, né, também aliada à Constituição, a Constituição de 88 e tudo mais, acesso à justiça e tal, mas isso acaba tendo um efeito, que é o aumento da judicialização, né? Questões que antes talvez a gente não levasse para serem judicializadas, passam a ser judicializadas, né? Até porque eram até pelo fato de que para até determinado valor você não precisava de advogado, né? Na verdade, isso acabou também se perdendo, porque a maioria das vezes né, acabam todos entrando com advogado, mas vejam, tudo isso foi gerando o quê? Uma necessidade maior de controle, um processo em que eu terceirizo o aumento do volume de trabalho aumenta, e aí eu que tenho agora equipes reduzidas, eu preciso terceirizar o meu trabalho, né? E agora eu tenho uma responsabilidade perante o meu board para apresentar os resultados da empresa. Né? Vou dizer, eu tenho agora, o meu trabalho, ele acaba gerando um impacto que muitas vezes é devastador no resultado da empresa. Né? Então, isso acabou gerando no escritório essa necessidade de ter essa estrutura de controle, e no departamento jurídico, essa estrutura de controle começou a focar em outras coisas. Ela começou a focar, e aí a gente já começa a ter aqui talvez os primeiros ecos ecos ou correlações com o CLOC, né? Ele começa a exigir que um controle sobre os prestadores de serviço, ou seja, quanto eu estou pagando, quais são os modelos de contratação que eu tenho, eu preciso fazer comparação entre esses prestadores de serviço. Mas espera aí, para eu fazer comparação entre prestadores de serviço, né, aquela máxima, não dá para comparar banana com laranja, eu preciso comparar coisas similares. Então, eu preciso começar a repensar contrato. Poxa, mas peraí, para eu repensar contrato e para eu conseguir fazer comparações, talvez um modelo de horas não seja o melhor modelo, né, de contratação, principalmente para contencioso, aqui a gente está olhando muito para contencioso. Então, eu preciso repensar os modelos de contratação de escritório para contencioso. E aí eu começo a olhar modelos que são mais baseados em eventos ou baseados na pasta, né? Uma coisa mais comum que a gente tem. Quanto você cobra pela pasta? Quanto é que você me cobra, né, para gerenciar essa pasta? Então, alguém tem que começar a fazer isso, alguém tem que começar a olhar para isso, alguém tem que começar a controlar o orçamento, porque agora o orçamento passa a entrar na meta do jurídico também, né? Na tua possibilidade até mesmo de promoção. Alguém precisa começar a controlar isso. Então, começou a se criar uma estrutura de controladoria. Em ambos os casos, qual é o grande problema? Então, em ambos os casos, qual é o grande problema? Essas estruturas foram criadas e baseadas utilizando a mão de obra que existia, que eram profissionais de direito, advogados, bacharéis, estagiários. E vamos combinar, gente, se tem uma coisa que a gente não aprende na faculdade, é fazer gestão. A gente nunca aprendeu isso. Eu gosto sempre de fazer essa... Desculpe se eu estou estendendo, já prometo que eu vou passar para a Van, mas eu sempre gosto de destacar isso, e já falei isso em outras oportunidades. Né? Provavelmente vocês, advogados, todos nós advogados, tivemos aí, muito provavelmente, de 4 a 5 anos de processo civil, né? De 4 anos de processo penal. Né? Teve uma turma que teve direito romano, né? Eu acho sensacional, ter direito romano é sensacional. Mas eu falo que, durante todo o meu curso, por exemplo,
E olha só, que a gente aqui, ainda no Brasil, tem uma perspectiva de criar profissionais que vão ou para a atividade liberal, como advogados em seus escritórios, ou para a carreira pública, né? E aqui só quem trabalha em empresa, quem trabalha em empresa sabe como a faculdade não te prepara para ser um advogado corporativo, né? Mas eu falo que assim, eu não tive. Então, até se a gente trabalhasse com essa perspectiva de montar escritório, eu falo que eu não tive um professor que abriu comigo ali, aqui, não abriu não, né? Que foi na lousa, gastou meia hora e falou o seguinte: olha, você quer ter teu escritório? Então faz aí uma tabelinha. Aluguel, R$ 1.500. Luz, R$ 200. Internet, R$ 500. Café, R$ 600. E a soma. Olha que legal. Pra você ter seu escritório, você precisa de um capital de giro de R$ 5.000. Ninguém faz isso com a gente. Ninguém fez isso. Hoje, por sorte, a coisa está um pouco diferente. Quanto mais administrar orçamento, quanto mais administrar cash flow, né? Então, nesse momento, quando essas estruturas começam a ser constituídas, começa a se ter um desafio aqui em que a gente precisa estruturar uma equipe a partir de profissionais profissionais do direito, mas esses profissionais começam a ter que buscar outros tipos de formação, né? Então, esses profissionais vão ter que olhar para a administração, esses profissionais vão ter que olhar para a contabilidade, esses profissionais vão ter que começar a pensar em processos, né? Vão ter que começar e aqui a gente está ainda nem falando de tecnologia, mas principalmente, e aí a gente começa a falar naquele momento também de jurimetria, né? Ou seja, análise de dados, mas veja, esse desafio aqui, ele se baseou muito fortemente numa perspectiva de contencioso, pelo volume de contencioso, pela terceirização e pela necessidade, né, de controle de provisões, tanto no escritório, né, quanto no departamento jurídico. Porém, isso vai evoluindo com o tempo e outras coisas vão surgindo, outras demandas vão surgindo. E aí eu acho que eu passo para a Van para que ela traga essa experiência dela numa outra perspectiva. A Van está precisando de um minuto. Mas isso é especial. Mas criança, vida normal. Deixa eu soltar aqui o cabelo rapidinho e já volto. O que mais tem aqui? Mas, gente, até aqui tá fazendo sentido, tá tudo bem, tá casando aqui, tá tendo sentido para vocês? Estão elogiando a camisa nos comentários. Oi? Ó, tirei Parece tudo. boninha, né? Tirou o lacinho? Não, tem esses. Peraí, gente, um segundo. Paulinho, toca o bonde. Tranquilo, vamos aqui. Então, veja só, né? Essa estrutura ela começa a surgir nessa perspectiva do contencioso. Porém, na medida em que você começa a trazer alguns resultados para o contencioso, e aqui, né, trazendo essa coisa que o Gui falou sobre como começar, eu acho que hoje a gente vive um momento diferente, né? Hoje a gente vive um como começar em que escritórios e departamentos jurídicos, eles já começam a entender, eles já vêm drivados com essa necessidade de ter estruturas de controle, tá? No começo, gente, nossa, falando isso parece que eu sou um cara muito, né, muito, o Gui falou hoje, um cara muito old school, né? Mas na verdade, né, a gente começou muito em razão de uma necessidade, né? Porque existiam também um número de tarefas enormes que estavam sendo feitas pelos advogados, que consumiam o tempo do advogado, né? E que isso não ficava se perdendo, até que alguém falou, cara, a gente precisa aqui criar também uma estrutura, a gente precisa também criar uma estrutura que vá assumindo essas tarefas, né? Que vá assumindo essas tarefas que são muitas vezes repetitivas, padronizadas e que não estão agregando nada para o advogado. Podemos aí, e aí, podemos? Podemos, bora lá. Bora lá. Quando eu falo que o meu desafio era um pouco diferente do Paulo, porque o desafio que eu tinha, e inicialmente tive na Suzano no meu como começar, ele era um desafio muito voltado para o consultivo. E a época lá atrás, posso dizer lá atrás,
2018, por aí, a gente não falava dessa estrutura de controladoria jurídica para o consultivo, né? Acho que, por exemplo, o Benê está aqui, sempre foi, né, um advogado muito voltado ao consultivo, contratos, montava fluxo, sistemas, etc. e tal, mas isso era sempre o duplo chapéu de um advogado que era mais fora da caixinha, né? Ele não existia um comparativo daquela estrutura que fosse olhar para trazer eficiência, inovação e até porque não tecnologia ou processo para o consultivo, né? E esse era o meu desafio. Meu desafio inicial era montar essa área que traria eficiência para o departamento jurídico no pilar do consultivo. Eu me recordo de umas trocas que eu fiz com o diretor à época, falando, olha, acho que dá para a gente fazer uma estrutura assim, assada, espelhada na controladoria jurídica. Ele olhou para mim e falou, a gente precisa de algo um pouco mais ambicioso. Aí eu falei, meu, que diacho é isso que esse homem quer, meu Deus? Vamos lá, me dá um pouco mais de elemento. Ele falou, olha, Vânia, eu não sei. Eu só sei que a gente está numa empresa que está crescendo exponencialmente. E aí, aqueles que conhecem um pouco da estrutura da Suzano, a Suzano ainda não tinha feito a incorporação com a fibra, isso ainda não era palpável, não ia acontecer efetivamente. Ele falou, a gente vai crescer muito e a gente precisa de uma estrutura que suporte esse crescimento do departamento jurídico. Bom, e uma área consultiva, contrato societário, contratos corporativos, M&As e tal, ela respira o negócio e o crescimento da companhia. E o foco era esse. Bom, e aí eu fui estudar um pouco. Foi assim que, inclusive, eu conheci o Paulo, gente. Eu fui a uma palestra sobre indicadores e eu vi o Paulo e troquei uma ideia com ele. Falei, poxa, Paulo, a gente pode conversar sobre esses temas? Ele foi muito gentil, como ele é, com todo mundo. Falou, ó, Vanessa, pode me procurar. Eu acho que a gente trocou até uma mensagem num comentário de LinkedIn. E aí eu lembro que a gente se encontrou num lugar desse que conversava sobre indicadores e a gente começou a fazer uma troca sobre como que era ser uma controladoria. E esse modelo, que pesquisando eu encontrei a época do Clock, o Guilherme falou disso, e é verdade, eu fui fazer uma pesquisa, e ele falou para mim, olha lá fora o que tem. Né? Eu falei, bom, vou pesquisar esse modelo. Olhei 2 frameworks da Clock e a da ICC, né, advogados corporativos, uma instituição renomada, né, muito antiga e muito tradicional entre os departamentos jurídicos. Eu fui dessas fontes, fui avaliar essas fontes, fui olhar suas propostas de estrutura e para o modelo de departamento jurídico da Suzano, essa da Clock fazia mais sentido. E aí, o que eu trago para vocês aqui de reflexão? Eu não sei quantos de vocês aqui têm essa iniciativa de trabalhar em controladoria jurídica dentro do departamento jurídico, ou legal operations, ou quantos aqui são gestores de departamento jurídico, ou colaboradores de departamento jurídico que têm essa intenção. Mas a gente tem sempre que olhar, quando a gente fala em como começar, para a estrutura que a gente está, para a cultura desse lugar que a gente está, antes de pensar em que modelo X ou Y é o modelo que você quer ver implantado. Vou dar alguns exemplos, gente. Existem lugares que são mais tradicionais, em que a técnica jurídica ela é muito valorizada e acho que não tem lugar que ela não é, tá? Mas o espaço para inovação fica um pouco mais contido, digamos assim. Estruturas, às vezes, que você quer propor e são muito avançadas para um lugar que mentalmente ainda não expandiu a sua mentalidade. Não vai dar match, não vai casar. Então, o como começar, por isso que a gente fala que é sempre um depende, ele depende do lugar que você está, da cultura que você está inserido, da cultura dessa companhia. Né? É lógico que hoje, com um pouco mais de experiência, eu vejo que o modelo Clock, e não é só porque a gente é regional grupo da Clock, ele é um modelo que a gente implanta mais fácil, porque ele divide em 12 competências e você não precisa fazer as 12, você pode começar por algumas delas. Fala aí, Benê. Não, eu acho espetacular. Eu queria só pausar para dar essa contextualização e a importância do que você acabou de falar, Van. Não adianta você tentar empurrar um legal operations numa empresa em que o advogado é só visto como centro de custo, é o doutor, é aquela coisa. Não vai funcionar. Você precisa primeiro de uma mudança de mentalidade. Você precisa ter patrocinadores internos, ter sponsors internos, né, que falem, não, isso é importante.
Pode vir do financeiro, pode vir de tecnologia, pode vir de onde for, pode ser o CEO que gostou. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair nas paleterias do direito, né, na paleta mexicana do direito. Isso. Durante um tempo, a paleta mexicana do direito foi o compliance. Toda vez que eu falo isso, o Biagioli quer me matar. Mas vingou o compliance com o tempo. Depois de um tempo, foi a privacidade. Nossa, todo mundo era especialista, como diria o Godinho, né? Todo mundo fazia um cursinho de 12 horas, sabia tudo sobre privacidade, né? E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com legal operations, né? Aplicar onde precisa e de uma forma que funcione. Então, por favor, Van, conte um pouquinho para a gente desses 12 pilares que eles são espetaculares. E aí, né, quando a gente olha para os 12 pilares, gente, a gente está olhando para a matriz do Clock. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela, porque eu não sou nem doida de ter que rezar os 12 pilares aqui e errar algum deles, tá, gente? Mas para quem não conhece o site da Clock, ele tem já muitos materiais gratuitos, tá? O que não existia na minha época do Paulo, quando tudo era mato, não tinha. A gente tinha que ficar vendo quem tinha acesso, porque se associou e tal, e conseguia ter algum material ali disponível. Então, quando a gente olha para as 12 competências aqui do Clock, a gente está olhando, né, desde Business Intelligence até o treinamento e desenvolvimento de colaboradores. Aí eu vou fazer um recorte para vocês sobre as minhas experiências do como começar e também abro para o Guilherme, porque o Guilherme está aqui para falar também, tá, gente? Do seguinte, gente, a gente começa por tudo? Não. A gente começa pequeno. A gente começa pequeno, faz entregas de valor até que a gente consegue olhar para tudo, se for do interesse daquele departamento olhar para tudo, tá? Na minha experiência na Suzano, eu vou dizer com muita tranquilidade que se eu não faço as 12 competências, eu faço boa parte das 12 competências. Darei um exemplo para vocês sobre treinamento e desenvolvimento. Hoje eu, na cadeira de Legal Operations, olho para o time jurídico e sou uma pessoa que trago treinamentos que visam o desenvolvimento desse time em temáticas que não são de prática jurídica, junto com a RH da Suzano. Junto com a RH da Suzano, a gente olha para nossa organização, né? Olha para nossa estrutura e pensa, inclusive, na saúde, na manutenção dessa estrutura, tá? Desde quando, gente, eu penso, inclusive, no brinde que eu me proponho a produzir. E eu não estou dizendo que saúde, departamento jurídico, não é brinde, não, tá, gente? Só estou dando um exemplo de ações que eu, como Legal Operations, vou e proponho olhando para essa estrutura de time, preenchendo as 12 competências. Então, sobre as 12, BI, gestão financeira, gestão de fornecedores, governança da informação, gestão do conhecimento, essa parte toda de organização, otimização e saúde, operações práticas, gestão de processos e projetos ou programas, Service Delivery Models, é muito confuso para a gente aqui, mas é modelo de entrega de serviço. Você fala assim, que diacho é isso? É o Legal Operations pensando em como ele faz a entrega do trabalho jurídico para o cliente. Como é que ele estrutura esse modelo de entrega de serviço? Gui e Paulo, se pensarem diferente de mim, estão abertos aí. Abre o microfone, a gente vai trocando. O planejamento estratégico, a tecnologia e o treinamento e desenvolvimento. E aí, só um alerta, gente, tecnologia é um pedaço. Não pensem que Legal Operations é tecnologia. Então, eu quero, só dizer o seguinte para finalizar aqui com vocês. Ao longo dos meus 5 anos, praticamente, as coisas foram sendo desenvolvidas, as funções foram amadurecendo, o time foi crescendo. Eu comecei uma estrutura sozinha, hoje eu tenho uma estrutura de quase 20 pessoas e expandi Legal Operations para fora do departamento jurídico, tá? Então, isso não aconteceu na noite pro dia, isso aconteceu numa jornada de crescimento. Bom, a minha principal diferença, que foi o que eu falei com vocês no início, é que desde o início eu não pensei numa controladoria jurídica. Eu não focava na estrutura do contencioso, hoje eu foco, né? Hoje eu tenho a estrutura do contencioso junto com a minha estrutura de Legal Operations de suporte ao contencioso, mas não era a minha principal função, tá?
E aí eu abro para o Guilherme contar um pouco da estrutura dele no Gympass e trocar um pouco com vocês e vamos ver se a gente consegue um tempinho para fazer outras trocas e responder perguntas aqui. Eu vou até Bora lá. aproveitar e já jogar para o Gui uma pergunta muito bacana que foi feita aqui no chat. Eu sei que quando o Gui chegou, né, lá no iFood, tudo era mato. Não, brincadeira, mas não existia ainda um Legal Operations, né? Você teve que enfrentar alguma mudança de mentalidade? Tem algum case que você possa dividir com a gente de como trabalhar a mudança de mentalidade para tornar a empresa mais receptiva, né, aos 12 pilares, a todo o conceito de Legal Operations? Boa, maravilha. Esse é um dos principais desafios, assim, é a cultura, no final do dia. A gente tem essa mandala que a Van está compartilhando, eu coloquei o link aqui no chat, porque algumas pessoas já deram uma olhada também. E, assim, no dia a dia da operação, pelo menos falando da minha experiência, né, quando eu entrei aqui, eu trabalhava numa legal tech, de gestão e geração de contratos, aí quando eu vim aqui para a Gympass, foi uma realidade similar, mas nem tanto, pero no mucho, né? Então, assim, a minha gestão aqui na Gympass, os meus clientes internos e tudo mais, eles não estavam nem aí para essa mandala, não tavam, nem conhecia, não estava querendo saber o que é mandala, se lasque, assim. E, assim, a mandala é muito boa para a gente, que nem a Van falou muito bem, ter esse norte. É para a gente conseguir observar isso, não necessariamente fazer todas essas 12 competências. É isso, é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Eu com a Van, com o Paulo, com a Gabi também, né? Que é do Clock Brasil aqui com a gente. Que, assim, a mandala, ela é um norte. Então, assim, a barreira de cultura depende muito da empresa. Eu tive muita sorte e ainda assim bati muita cabeça. A Gympass hoje ela tem 11, 12 anos, por aí. E, assim, é uma empresa que nasceu já no mundo digital, uma empresa que nasceu não como aplicativo, que nem é hoje, né? Muitas pessoas conhecem a Gympass como benefício corporativo, que você pega o app, faz um check-in na academia e manda bala, né? Ou, enfim, usa um aplicativo, alguma coisa assim, né? A Gympass nasceu físico, o check-in na academia antigamente era no papelzinho, né? Era o controle na ficha lá da academia, então, assim, era um ambiente bem diferente, mas assim, se a gente for comparar com qualquer outra empresa enterprise, por exemplo, que tem uma estrutura gigantesca, a Gympass foi muito privilegiada, né, de ter nascido nessa era mais digitalizada. Enfim, o que, querendo ou não impacta muito, assim, nesses desafios de cultura. Imagino que sim, se eu tivesse uma empresa mais tradicional, eu ia enfrentar muito mais, e como eu vejo vários colegas aqui que enfrentam. Mas, assim, na Gympass, vou até dar um exemplo, né? O nosso desafio aqui, por exemplo, é muito forte na parte de contratos. A gente quer, né, automatizar muitos contratos, por exemplo. E automatizar contratos comerciais. Então, assim, eu tive que fazer os vendedores pararem de acionar os advogados para eles gerarem, por exemplo, contratos de forma automatizada. E aí eu tive um baque nas duas frentes. O do advogado, porque aí, como assim? Eu não tenho mais que fazer isso? Você está tirando o meu job description, né? Você está reduzindo meu escopo de trabalho? E esse é um problema. Porque, assim, não. Então, assim, calma, né? Vai aumentar seu escopo, só com coisas mais estratégicas. E aí esse debate é um pouco interessante. E do outro lado, eu tinha, por exemplo, os vendedores, que, como assim? Eu não posso mais acionar o jurídico para ter os meus contratos? Ele falou, galera, ninguém gosta, né? Vamos parar de fingir aqui, porque ninguém gosta de pedir para o jurídico fazer um contrato e o jurídico também não gosta de ficar preenchendo template. Então, assim, vamos chegar num meio termo aqui e entender o que faz sentido. Então, essa relação de cultura que a gente está falando, no final do dia, é confiança. É uma relação que se estabelece por muita confiança. Paulo, manda bala, meu. Ô, Gui, desculpa, cara, não quis te interromper, não. Finaliza aí, por favor. Não, acho que é parte dessa história, assim, acho que é um bom gancho para você também, porque eu sei de algumas coisas que você passa na Deloitte, passou também no Nelly, com cultura, né? Porque, assim, não é fácil você ter esse shift de mentalidade, assim, e quando você começa a construir confiança, fala, cara, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para fazer as coisas façam mais sentido, né? Que tenha mais eficiência, que eu consiga atingir um objetivo, seja eficaz, é uma trajetória longa, assim. Então, é, é,
enfim, aí a gente pode passar por mais jornadas e tudo mais, mas eu queria passar para você também. Eu acho que é assim, tá? E aí a Clara fez a pergunta sobre mentalidade, e aqui talvez, gente, que eu posso trazer aqui, talvez é a minha experiência e de como é que eu entendi essa abordagem, tá? Eu acho que o Gui falou uma coisa muito interessante. A gente pode abordar as coisas sempre de duas maneiras, né? Principalmente quando a gente fala sobre questão de eficiência e eficácia. E isso pode gerar da parte do advogado ali uma posição um pouco refratária, né? No sentido de falar, você vai tirar no serviço, mas uma abordagem que sempre me pareceu que fazia sentido, e vamos lá, né? Primeira coisa, a gente precisa olhar e falar o seguinte: primeiro, o que gera valor? E aí eu gostei muito do que a Van falou quando ela fala, né? A mandala do clock, e a gente descobriu essa semana que mandala foi uma coisa que a gente criou no Brasil, porque no clock o pessoal chama de roda, eu prefiro muito mais mandala. Você precisa olhar para aquilo e pensar, né, que aquilo não é uma forma, não é uma receita de bolo que você vai pegar e colocar. Você precisa conhecer a tua empresa, o momento dela, a maturidade dela. E maturidade aqui eu falo sobre vários aspectos, né? Ou seja, maturidade do ponto de vista de time, maturidade do ponto de vista de processo, maturidade do ponto de vista de ferramentas, de arquitetura, né? Então não dá, você tem que adaptar isso. E aí eu acho que um caminho, e aqui eu vou falar um pouco o caminho que a gente se que eu segui em alguns lugares, você precisa entender onde é que você vai trazer mais valor, né? Onde é que você vai trazer ali aqueles chamados quick wins, né? Então, nesse sentido, o caminho que sempre me pareceu fazer um pouco de sentido aqui é, primeiro, começar a olhar para finanças e gestão de fornecedores. Porque aqui você começa a organizar a casa e aí você começa a mostrar resultado, sem necessariamente ferir ou atingir o processo que o advogado está habituado, ok? Você começa a trazer resultado e isso começa a gerar aqui você começa a ter aliados. Primeiro caminho, primeiro momento, primeiro passo. O segundo passo, depois que você consegue fazer isso, acho que vale a pena sempre você olhar para o advogado e olhar para as estruturas técnico-jurídicas e entender com ela o que esse cara não quer fazer. Tá? Eu sempre costumo dizer que não é o que o advogado não quer, é o que ele não precisa fazer. Mas no primeiro momento, você entende quando o que ele não quer fazer, né? Hoje a gente tem algumas estatísticas na Deloitte, por exemplo, que dizem que mais ou menos 30% do tempo do advogado é gasto com atividade operacional. Então você imagina que tem 30% do tempo deste cara que tem coisa que ele está fazendo que ele não queria fazer, né? E aqui me desculpem aqui o coloquialismo, né? Mas eu sempre gosto de usar aquela expressão que é assim, sabe aquela brincadeira que filho de coruja não tem pai, né? Ou seja, e aí eu acho que a gente acabou Não, desenvolvendo... Paulo, explica essa coisa de filho de coruja não tem pai. Assim, eu te conheci, você mandando no meio de uma palestra super séria que 42 era o sentido da vida. Então, assim, para quem não está acostumado, sempre tem alguma pérola, algum aprendizado holístico que vem. Então, não é à toa que chama mandala. Eu tenho certeza que tem seu dedo nisso. Então, explica essa da coruja, desculpa. Gente, filho de coruja não tem pai, eu quero dizer o seguinte, cara, filho feio, sabe aquela expressão? Filho feio não tem pai. Tem processos dentro do jurídico que ninguém quer cuidar. Tem processos dentro do jurídico que ninguém quer fazer. Tem atividades dentro do jurídico que ninguém quer fazer. E aí o que eu posso dizer, se conselho fosse bom, a gente não vendia, mas como é que você... E geralmente esses processos são aqueles processos repetitivos, são aqueles processos que, né, aparentemente olhem para esses processos e puxem esses processos, né? É aí que você começa a criar essa relação que o Gui falou de confiança, né? Essa perspectiva que a Van trouxe de, opa, peraí, tem uma turma aqui que está fazendo algumas coisas que de fato... E percebe que você está trazendo um caminho, você está propondo um caminho em que você não entra em atrito primeiramente com o advogado. Porque você está olhando para atividades que ele não quer fazer. Você está ajudando o cara. Você tá assumindo atividades e trabalhar, mas eu falei, trabalhar muito bem a comunicação com a equipe também. Mas você está assumindo atividades que esse cara não quer fazer. É claro que essas atividades
por serem repetitivas, por serem de baixo valor agregado, por assim dizer, em algum momento você vai olhar para elas e pensar do ponto de vista de tecnologia. Talvez no primeiro momento não, até você tomar domínio da situação, mas no segundo momento, aí sim, você vai entrar, né, com a parte de tecnologia, entendendo como é que você automatiza aquele processo, como é que você melhora o fluxo de contrato, como é que você melhora a extração de dados, como é que você melhora a parte aqui do fluxo societário. Então, a contribuição que eu acho que eu posso trazer dessa questão, né, até do como começar e de como começar essa mentalidade, é isso. Ou seja, primeiro, olha aquilo que vai agregar valor e que vai te permitir quick wins. Segundo, né, olha principalmente para a questão financeira, porque também é a questão que geralmente o advogado tem maior dificuldade. Né? É a questão que os advogados têm maior dificuldade de lidar com as questões orçamentárias e com a gestão de terceiros. E depois vai entender quais são aqueles processos que o pessoal não quer fazer. Puxa esses processos para você, entende, racionaliza e aplica ali tecnologia. Fala aí, Ivan, desculpa. Ivan, já verdade, aproveito e vou jogar na sua direção uma pergunta para você responder ao final da sua fala. O quão a comunicação é importante dentro desses processos aí, que eu vejo sempre a Suzano comunicando muito bem, comunicando tudo, uma startup de 100 anos e até o videozinho institucional. Então, assim, por favor, conta para a gente dentro aí da sua fala como que é importante a comunicação. É importante, e eu vou chegar lá construindo o seguinte ponto, tá, gente? É natural que a gente, quando quer começar, a gente pense assim, nossa, porque esse sistema que tem aqui é muito ruim, ou eu não tenho sistema, eu não consigo. Nossa, porque eu queria fazer o quê? A automação de contrato que o Guilherme falou. Ele quer eu quero automatizar todos os contratos. A gente precisa começar do começo, e aí eu vou, né, chover no molhado, vou seguir na linha aqui do Paulo dos verbetes populares, tá? É começar do começo mesmo. Antes da automação do contrato, tem que arrumar o processo de contratos. Ele precisa ser racionalizado, ele precisa ser combinado, ele precisa ser acordado. E onde que entra a questão da comunicação nisso tudo? Gente, nada na vida que a gente tenta fazer top-down dá certo com o outro. O ser humano é reativo de natureza, né? A gente tem lá a história do córtex pré-frontal, etc e tal. Então, assim, se eu chegar para o Benê e falar, Benê, faça assim, que eu estou dizendo que é assim, o Benê vai olhar para mim e falar, quem é ela com esse dedo em rixe me mandar fazer assim? E as coisas não funcionam desse jeito. A gente precisa comunicar. E comunicar é um falar, o outro compreender. Não é só um falar. Isso quer dizer que o seguinte, tá, gente? Para implantar tudo isso que o Paulo falou, que eu concordo 100%, tava com a mãozinha levantada aqui desde o início, falando, gente, começa onde? Pensando, vai lá, quer ver onde arruma dinheiro? Aonde paga? Tá pagando fora do budget, o financeiro tá dando trabalho, porque você tá pagando a fatura atrasada. Qual que é o pagamento que tem recorrência no seu departamento jurídico? Você já mapeou isso? Você já sabe quem são para você pagar em dia? Né? Você já sabe como é que é o seu fluxo? Já combinou com contas a pagar? Como é que você manda as despesas para o contencioso, as despesas do contencioso para pagar? Combinou um SLA com eles? Então, assim, tem uma série de micro trabalhos ali, eu falo até que são trabalhos invisíveis, que são o start da coisa, e o Paulo já falou bastante sobre isso aqui. Mas ainda assim tem muita comunicação envolvida. Por que o Benê está citando a questão da comunicação? Porque ao longo dessa jornada, a gente entendeu o valor de comunicar com o cliente interno e externo, da forma como esse cliente funciona, né? E a comunicação é trazer a pessoa para junto de você, não é afastar de você, né? E isso também a gente foi refinando a comunicação. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Suzano em que a comunicação é muito fluida, é muito facilitada, a gente não tem linguagem rebuscada, a gente não trabalha dessa forma na Suzano. Mas se eu estivesse num lugar mais tradicional, que a comunicação é mais padronizada, digamos assim, no seguinte sentido, dela ser mais tradicional, dela ter um maior nível de exigência sobre detalhes de alguma coisa, eu ia ter que me adaptar a isso. Eu ia ter que me adaptar de entender como é que é a comunicação com o outro, para eu poder estimular essa comunicação do meu lado para ser ela mais sinérgica possível, tá?
Então, a comunicação é muito importante. Tem projeto hoje que a gente faz em operações legais, e aí vocês podem dar uma fuçada no meu LinkedIn e tal. Recentemente entregou o Projeto Era. O Projeto Era, ele tem uma parte que é automação de contratos, mas ele tem uma revisão da política de contratos, ele tem várias etapas. A gente fez todo um plano de comunicação para trazer o time de suprimentos, sabe a resistência que o Guilherme falou do time jurídico, do time de vendas? Primeiro a gente vendeu esse projeto internamente para o nosso time, depois a gente foi vender para o time de suprimentos, aí a gente foi vender ele para a companhia inteira, com uma estratégia de comunicação, né? Foi muito mais do que só um logo, só só uma paleta de cores no projeto, só um ícone, só um adesivo. Foi muito mais que isso. Isso também tinha, gente, mas tinha toda uma comunicação pensada naqueles clientes. Então, eu vejo a comunicação muito importante. E comunicação, gente, é técnica, que é um outro ponto que eu queria tocar, que a gente acha, enquanto advogado, que o direito é suficiente na nossa vida. E ele não é. Então, é o seguinte, se você tem que fazer uma negociação, você precisa estudar a negociação para você entender como negocia. Você tem que fazer uma comunicação, você tem que estudar a comunicação para você ver como comunicação funciona na técnica da comunicação. Você quer entender de tecnologia? Você vai estudar tecnologia. Você quer entender de agilidade? Você vai estudar agilidade. Para que isso faça parte do seu dia a dia com conhecimento, né? A gente ainda é pouco multidisciplinar, mas o mundo está cobrando que a gente seja mais multidisciplinar. Senão a gente não vai estar aqui daqui a um tempo, né? No fim, não quero, né, criar terror aqui em relação à tecnologia especial e à generativa, etc e tal, mas as coisas estão avançando, as pesquisas estão aí. A nossa profissão é a profissão mais afetada pelo uso de inteligência artificial generativa. Então, não é porque a gente vai deixar de existir, é porque o nosso papel será diferente. E a gente precisa fazer essa compreensão o quanto antes. Então, é um pouco por aí que eu penso comunicação, é um pouco por aí que eu penso o começar, tá? E se eu estiver falando mentira, tem gente que trabalha na Suzano, alocado lá do chazinho, tá aqui. Pode me desmentir aqui online, ao vivo. A gente tem gente do chazinho com a gente aqui, tem o Matheus, recebi print, gente, maravilhoso. O Matheus é incrível. Todas as nossas iniciativas, ele tá lá junto, ele tá comprando, ele tá ali batalhando com a gente. Ele não é Legal Operations, mas ele compra a bandeira e ele tá sempre junto com a gente, tá aí participando. Fala, Paulinho. Não, e assim, eu tava tentando me segurar aqui, mas não tenho. Acho que você falou um negócio que é super, super importante quando a gente pensa no perfil, né? Quando a gente fala assim, a gente fala como começar. E óbvio, como começar, você precisa pensar, né? A gente sempre fala de pessoas, processo, tecnologia. O como começar envolve, óbvio, pessoas. E qual é o perfil que você vai colocar nesse time, né? E aí a gente fala muito dessa multidisciplinariedade e sempre há o risco da gente pensá-la sob a perspectiva do hard skill, né? Sempre pela perspectiva. Isso era uma coisa que você falava muito já há um tempo atrás. A gente sempre pensava muito sobre a perspectiva do hard skill. Ah, então eu vou pegar aqui um cara que é um contador, eu vou pegar aqui um cara que é analista de processo, né? E claro, isso aqui é importante, talvez agora numa outra perspectiva, eu também gostaria de falar disso, mas o fato é que a gente precisa construir uma equipe muito mais baseada em soft skill, né? Hoje, por exemplo, a minha experiência corporativa, eu falava isso, eu falo, cara, por exemplo, você pode ter uma equipe técnica excelente, equipe multidisciplinar, todo mundo ali, todo mundo, você tem um cara bom para projetos, um cara bom para processo, cara, você pode ter tudo isso. Se ninguém souber, né, negociar, por exemplo, você está pego. Você não avança, né? Porque, e eu dizer isso, eu como gerente de Legal Ops, né, nas companhias que eu passei, cara, 80% do meu dia era negociar. Era negociar prazo, era negociar tempo, era negociar prioridades, era negociar. Então, assim, veja, se você tem um time em que você não tem essa soft skill de negociação, cara, você não vai avançar. E Legal Ops tem uma característica também que, veja,
pelas atividades que LegalOps desempenha, ela é talvez uma das áreas que mais fala com a companhia como um todo. Por quê? A gente fala com a contabilidade, a gente fala com o financeiro, a gente fala com TI, a gente fala com supply, a gente fala com auditoria interna, a gente fala com auditoria externa, né? Cara, nem sempre o técnico, o pessoal do técnico jurídico consegue fala com todas essas áreas. A gente fala. A gente precisa falar, né? E nessa perspectiva, a área de LegalOps, ela precisa ser uma ponte, né? A área de LegalOps, ela tem que ser um grande conector, um grande hub, né? Em que ela vai conseguir entender as necessidades de cada uma dessas áreas, como é que elas se relacionam com o departamento jurídico, olhar para o departamento jurídico, e aí vai naquilo que a Van falou de entrega de serviço, por exemplo, ou seja, como é que eu entrego, né, para estas demais áreas, o que eu, jurídico, preciso entregar para essas áreas, e como é que eu recebo, né, isso, né, passando isso para o jurídico de uma maneira estruturada e que me permita ter mais eficiência, ter mais eficácia. Muito legal, Paulinho. E assim, uma coisa que eu estou vendo, né, o propósito disso, né, dessa conversa muito, é trazer com certeza uma pontuação sobre como colocar na casa de cada um de vocês, na organização, na experiência, na história de cada um de vocês, o Legal Operations, né? E daí eu queria, eu sempre falei como advogado, como headhunter, que um jurídico interno, ele geralmente parece aquele processo de célula-tronco, né? Primeiro tem um advogado que faz tudo. Daí separa entre um contencioso e um consultivo. Daí o contencioso vira o trabalhista, o civil, o tributário. O consultivo vira o societário, contratos. E daí a gente começa a ter, né, essa gênese das profissões internas. Para vocês, né, quem é o profissional mais apto a exercer legal operations, né? Então, assim, fala assim, pô, me interessei pelo tema, como começar, que cursos fazer, como colocar isso em dia e qual que seria a primeira iniciativa de legal operations dentro da empresa? Na minha visão, seria realmente a controladoria jurídica, né? Você assumir uma eficiência e um controle do que você está pagando e do que você está devendo dentro do jurídico. Mas eu queria ouvir de vocês. Eu vou jogar para o Gui essa para ele começar. Isso é muito difícil, assim, porque raramente você consegue ver alguém chegando numa empresa e tendo tempo de fazer uma discovery, né? De entender quais são as dores, qual que é a realidade da empresa, do departamento, do escritório. Eu não vejo isso rolando. Quando chega no momento que a pessoa precisa, enfim, que a empresa precisa contratar uma pessoa de legal ops, é para botar no meio do liquidificador ali, sabe? Então, assim, a pessoa vai se virar, vai ficar fazendo o que mais tem de urgente, enfim. É isso que eu estava falando de contratos antes, né? Meu aqui, enfim, que até hoje me acompanha. Eu não tive opção. Quando eu cheguei aqui, eu não pude sentar e falar, legal, galera, eu tenho mandado lá do plot aqui, eu tenho uma metodologia, eu quero entender melhor quais serão as principais dores, a gente vai elencar, vai ter uma reunião de liderança. Então, assim, não consegui. Eu não tive essa oportunidade e novas áreas que eu tenho visto que nascem de legal ops, enfim, por uma equipe, né, por uma pessoa que vai lá, ela não consegue ter essa calma, esse olhar. Eu consegui fazer isso, por exemplo, aqui na Gimpass, depois de um tempo. Né? Então, enfim, eu já tinha resolvido mais ou menos a dor de contratos, contratei mais uma pessoa, daí eu falei, legal, vamos fazer uma discovery. Então, vamos olhar para aquela mandar, o que a Van estava compartilhando, vamos entender quais competências daquela se encaixam hoje aqui na nossa realidade de empresa, que a gente sabe mais ou menos que são dores aqui, e vamos entrevistar as principais pessoas do departamento jurídico, né, para começo de conversa, para a gente conseguir, enfim, rodar essa discovery, entender, né, entrevistar essa galera, para entender o que está acontecendo com eles, como eles fazem as coisas que eles fazem, vamos fingir que a gente não sabe nada da empresa. Essa é a melhor coisa. Isso eu aprendi com alguns UX designers, porque eles não sabiam nada da empresa mesmo, mas, enfim, eu me inspirei muito nisso. Vou fingir que eu não sei nada, que eu não tenho nenhuma informação da empresa. Me diz como é que funciona, como é que as coisas são. E aí eu comecei a mapear, a gente começou a entrevistar isso, mapear as entrevistas e tudo mais, e começou a dar certo. Eu acho que a gente está com um áudio mesmo.
E aí começou a dar certo, começou a fazer sentido, começou a funcionar. Então, assim, essa pessoa de Legal Ops, para mim, quando ela está chegando numa empresa, ela não vai ter que resolver a primeira dor que está acontecendo, mas a partir do segundo momento, se ela tiver a possibilidade, faça um exercício muito forte de empatia, sabe? Tenta entender, se colocar no lugar do seu principal cliente. Seu principal cliente aqui de Legal Ops é o jurídico, é a área comercial, é o time de finanças, é uma conexão que não está rolando do jurídico com o RH, com a área de compras, né? Que geralmente acontece muito. Então, assim, primeiro exercício, a reflexão é a empatia, se colocar no lugar, querer entender muito bem como as coisas funcionam. Então, assim, eu acho que a gente está falando muito mais aqui de soft do que de hard skills, né? Então, eu estou falando na soft, empatia, curiosidade, vontade de, enfim, aquele problem solving, né? Aquela vontade de resolver problemas, saber resolver problemas, curiosidade, enfim. Eu acho que vai muito mais nesse sentido. Tem cursos, tem tudo mais. Eu já fiz, né, antes o jabá do livro que a gente apoiou no ano passado, que é o Legal Ops Como Começar. E aí a gente fala, que é esse da capa, que é uma porta abrindo, e aí a gente fala de vários conceitos aqui, enfim. Tem muita coisa super legal, tem texto do Paulo, texto da Van, texto meu, texto de uma porrada de gente super legal. E assim, a gente começa a falar desse perfil interdisciplinar, dessas pessoas que começam a olhar para a gestão de projetos, as áreas que podem olhar que o Legal Ops pode olhar, consultivo, contratos, contencioso, e começa a olhar para uma parte de dados. Então, assim, vai fazendo essa trajetória, né, por onde que o profissional geralmente passa. Assim, eu acho que é muito mais focado com essa parte de empatia no começo, né? Então, Van, você levantou a mão, acho que na hora parecia que eu estava falando de empatia. Eu sei que você tem esse traço muito forte, então. Eu tenho uma visão, né, em que a gente pode dividir Legal Operations em dois momentos. O que a gente gera valor para dentro do departamento jurídico e o que a gente gera valor para fora do departamento jurídico, tá? O que é isso na prática? Se eu estou olhando para dentro do departamento jurídico, eu estou bem ali naquele momento que o Paulo falou, olha, vamos começar, e aí eu não sei se efetivamente por uma controladoria jurídica ou se é por, de fato, olhar para o processo que precisa ser resolvido, né? Para o problema ali, a história da dor, o que dói? Puta, é o budget do departamento jurídico que não consegue ficar em dia, que não tem controle, que ninguém faz um forecast e tal. Não, é o recebimento de processos que a gente não consegue manter um ritmo, manter um controle, etc e tal. Isso você vai gerando valor para dentro do departamento jurídico. E aí você amadurece para você gerar valor para fora. O modelo do Guilherme já é um modelo que falou assim, olha, não tem valor, não é que não tem valor, mas assim, seu valor está já olhando direto para fora. Porque você tem um sonho grande, um big desafio que essa é a dor, o desafio que você tem que gerar. Mas na grande maioria dos departamentos jurídicos, a gente ainda precisa fazer o dentro do jurídico, tá? E às vezes a gente vai olhar e vai falar assim, pô, mas aqui o volume de processo não é estratosférico e que eu tenho que ter um mega controle dos processos entrando, saindo, etc e tal. Aqui eu tenho um processo que eu preciso olhar que é diferente, que é o consultivo, né? Eu tenho, sabe, fluxo de procurações que eu preciso estabelecer. Então, depende muito. Para mim, não tem o começar por isso e evoluir por aquilo. Para mim, tem um olhar para o que eu gero valor dentro, o que eu gero valor fora, e o momento que esse departamento jurídico vai conseguir essa virada de chave, tá? Uma coisa para mim é fato: ninguém vai te dar uma equipe de bandeja, ninguém vai criar uma grande área dizendo isso aqui é Legal Operations, esse aqui é seu cargo, essa aqui é a sua função, essa aqui é a sua equipe. Ela vai começar pequena, ela muitas vezes vai começar no meu equipe. Guilherme foi equipe, Paulo foi equipe, eu fui equipe, as coisas foram sendo criadas e evoluídas. Eu sou muito feliz de hoje ver no mercado uma demanda por profissional de Legal Operations e uma demanda cada vez mais valorizada, né? Isso é uma evolução. Acho que a gente já está passando, na minha visão, Beni, a gente está começando a passar do hype para compreensão pelos executivos jurídicos de que essa área gera seu valor e ela tem, né, um lugar na estrutura organizacional do departamento jurídico. Ainda é em todo lugar, gente? Não. Né? Eu nem me atrevo a dizer quantos departamentos jurídicos de empresa a gente tem no Brasil estruturados.
né? Então, a gente também tem que ter o pé no chão ali do que é ou do que não é. Por isso, a minha conversa lá do início, que é, a gente tem que saber o lugar que a gente está, a cultura que a gente está inserido, como a gente se comunica dentro desse lugar. E aí as coisas vão, de fato, acontecendo. Para mim, Berê, não tem que começar por um ou por outro. Tem gerar valor dentro, gerar valor fora, a partir de uma dor, dentro ou fora. Mas é opinião, né? Aula. Não. Isso é o Giovanni que sempre nos prestigia aqui, prazer vê-lo. É isso. Eu fiz uma provocação, nenhum de vocês caiu, nem o Gui, nem você. Paulinho, tenho certeza que não também. Que é isso, não tem uma resposta somente, são vários caminhos, são várias dores, e justamente falando da mandala, você pode passar aí essa mandala. Pode começar por uma coisa, pode começar por outra, né? Você pode começar por qualquer uma dessas 12 casas do zodíaco aí, dessas 12 pilares da roda, que é justamente o que o Paulinho estava falando e que conversa com o que vocês disseram. Muito legal mesmo, Van. Bora, Paulinho. Olha só, a Van falou uma coisa aqui, eu anotei porque eu não posso deixar, porque como a gente está falando aqui do Second Club, acho que também tem uma perspectiva que é legal quando a gente começa a trabalhar com o equipe, né? E a minha experiência, por exemplo, eu comecei como equipe e durante um bom tempo a minha equipe era uma equipe secundária, né? Durante um bom tempo, eu consegui só tocar o Legal Ops nos lugares por onde eu passei, porque eu tinha ali uma equipe que era secundária. Então, né, percebam como é importante, muitas vezes, o papel do secundário nessa criação de valor que a Van colocou, né? Ou seja, de criar valor fora, criar valor interno, criar valor externo, né? Como o papel, muitas vezes, do secundário, ele é importante justamente na construção disso. Né? A gente teve situações em que alguns secundis foram internalizados, outros permaneceram secundis porque gostariam, mas o ponto aqui é entender como este papel é importante. E aqui eu queria só trazer aqui sobre a questão você falou, né, Berê, sobre curso, que curso fazer. E aqui eu sempre falo que a gente tem um grande risco, né? E qual é o risco? O risco é da gente falar alguma coisa e a gente acabar se preparando para um amanhã que não vai existir. Tá? E eu acho que cada vez mais as coisas estão acontecendo numa velocidade em que isso ocorre. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que talvez alguns aqui até já tenham me ouvido falar isso. Me desculpem se eu sou repetitivo muitas vezes, mas eu gosto de dar exemplos da minha vida, por assim dizer. Uma das primeiras coisas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha lá meus 14 anos, a pessoa chegou para mim e falou assim: você sabe datilografia? Você vai começar a trabalhar em banco. Se você não sabe datilografia, você não vai para lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa fazer datilografia. Tenha que fazer datilografia. E aí eu comecei, olha que coisa, né? Eu comecei desesperado, porque eu não sabia datilografia, né? E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer datilografia, né? E tal. Aí eu pergunto para vocês, óbvio, né? Minha esposa, por exemplo, ela é uma excelente datilógrafa, ela fez datilografia. É óbvio que ela consegue redigir algumas coisas muito mais rápidas do que eu. Mas vamos combinar, gente. Alguém coloca no LinkedIn datilógrafo? Paulo, quando existia Ô, curso de Paulo, quem tiver 20 datilografia, nem sabe disso. Quem tiver 20 e pouco nem sabe disso. Nem sabe o que eu, né? Cara, então assim, onde eu quero chegar com isso? a datilografia morreu antes do LinkedIn nascer, Paulo. Pô. Né? Onde eu quero chegar com isso? Há 3 anos atrás, a gente estava discutindo aqui, por exemplo, 3, 4 anos atrás, talvez, o advogado vai ter que programar, né? Cara, e aí começou uma galera a fazer, e eu incluso, tá? Uma galera a fazer curso de Python, né? Porque era a linguagem da programação, precisa programar, o pessoal precisa fazer automação, e vamos correr para cá e corre para isso tal. Aí, hoje, a gente tem a IA generativa, e na semana passada, a gente estava discutindo num artigo da Mary, por exemplo, em que uma das coisas que a Mary coloca era justamente, ele falou assim, cara, aquela ideia que advogado precisa programar, morreu. O advogado não precisa mais saber programar. Então, eu nunca tinha essa ideia, muito boa, aliás. como o Gui não entendi?
Eu nunca achei essa ideia muito boa, cara, do advogado ter que programar. Na época eu trabalhava em legal tech, em engenharia jurídica e tudo mais. Não, tem que saber programar. Não sei o que. Galera, eu não vou. Eu não quero. Tipo, eu quero saber alguém, eu quero conhecer alguém que sabe. Eu não quero ser esse cara. E assim, aí hoje tá morrendo, né? Você viu a galera da NVIDIA, né? Acho que era o CEO, sei lá, falando que nem programador vai ter que saber programar, vai ter que saber falar inglês. Então, assim, tipo, Perceba, então assim, onde eu quero chegar com isso, Benê, assim, eu acho que mais do que falar de curso, mais do que falar, faça isso, faça aquilo e tudo mais, quando a gente fala isso, a gente corre esse risco, né? De aconselhar e de dar um conselho para um futuro que não vai existir, né? Acho que agora a gente começa a ter acho que alguns direcionadores a gente pode ter. Então, assim, acho que dentro da formação agora não tem jeito, a gente precisa aprender a lidar com a inteligência artificial, né? A gente precisa. Eu vi uma comparação de um outro cara muito legal, que é o Felipe Cofone. Eu estava ouvindo um podcast dele e ele falou um negócio ele fez uma comparação que eu achei sensacional. Ele fala que talvez o prompt é o prompt é hoje o que o PROC-V foi ontem. Né? Então, o advogado que sabia fazer PROC-V, meu Deus, este cara é muito bom, ele sabe fazer PROC-V. Pois é, talvez o advogado de hoje, né, ele precise dominar muito bem como construir prompt. E aí e dentro desse sentido, dentro dessa perspectiva, então a gente começa a ter um profissional que cada vez mais ele tem que ter pensamento analítico, ele precisa cada vez mais ter uma capacidade de decompor problemas complexos em problemas menores, ele precisa ter pensamento criativo. Então, onde eu quero chegar com isso se eu tivesse que dar uma dica de o que estudar, o que fazer, gente, procurem atividades em que essas habilidades vão ser desenvolvidas. Procurem formações em que essas habilidades vão ser desenvolvidas. Ou seja, como é que eu desenvolvo meu pensamento analítico? Como é que eu desenvolvo meu pensamento crítico? Que tipo de formação, essa palavra também não é muito boa, mas que tipo de formação ou que tipo de recurso eu vou ter que consumir para desenvolver isso? Porque me parece que esse pode ser um bom direcionador, né? E vamos cada vez mais entender que a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, principalmente relacionais, né? É isso que a inteligência artificial não vai fazer, né? É isso que a IA não vai fazer, ou seja, como fazer desenvolver essas habilidades relacionais, comportamentais, né? Que vão nos permitir nos aproximar uns dos outros. E acho que é isso que vai caminhar a gente para ter uma perspectiva mais estratégica, né? Eu gostei muito da fala da Van, quando ela fala de gerar valor para dentro e gerar valor para fora. Eu gosto sempre de discutir isso. A gente precisa evoluir hoje para além da dor, né? A gente ainda, os departamentos jurídicos hoje ainda pensam muito sobre essa perspectiva. A gente contrata sistema desse jeito, né? A coisa que a gente mais escuta é quando alguém fala, me diz qual é a tua dor, né? E a gente pensa e contrata dessa maneira. E eu falo, cara, e quem contrata e pensa dessa maneira tem uma tendência talvez a atacar o sintoma, não atacar a causa, né? Porque se eu tenho dor, eu posso tomar Buscopan e ela vai passar. Pode ser que ela volte daqui a mais ou menos 72 horas, mas se eu tomar de novo, talvez ela passe, né? E aí eu vou construindo os meus processos, vou construindo a minha arquitetura de tecnologia muito baseada em resolver a dor, não em resolver a causa, né? E aí eu não sou estratégico nesse sentido, né? E acho que agora acho que a IA nos potencializa muito para isso. Porém, nós precisamos, e aqui todos nós, tá? Eu acho que o grande barato disso, deste momento que a gente está vivendo, é que não tem assim, fulano está mais adiante do que eu, ciclano está mais na frente do que eu. Não, gente, estamos todos no mesmo patamar. Estamos todos aprendendo a lidar com esta tecnologia. Né? E olha que coisa legal, a gente tem a oportunidade de aprender junto, a gente tem a oportunidade, né, de construir juntos esse aprendizado. Paulo, muito legal.
A ideia agora é a gente começar a encerrar. Daria para falar aqui até às 10 da noite, mas já cometi uma gafe enorme, né? Eu chamei de impasse de iFood porque estava com fome. Então, respeitando o horário de todo mundo aqui, queria convidar os três a trazerem as suas palavras finais e uma mensagem final, né, para a turma, do tipo assim, olha, se tiverem que sair daqui com um pensamento que seja esse, com uma verdade que seja essa. Van, por favor, você começa. Nossa, eu acho que o meu pensamento eu acabei jogando no chat aqui. Eu apostaria mais em desenvolver soft skills, né? Inclusive pensando sobre pilar de começar, controladoria jurídica, legal ops que fosse, quem quer começar precisa ter uma forma de fazer uma bagagem bem sólida em relação a habilidades comportamentais para fazer essa coisa acontecer, gente. Porque não tem receita de bolo, não tem o que serve na Suzano serve para todo mundo, não tem o que serve no Gympass serve para todo mundo. Tem, novamente, o lugar que você está e como você vai fazer. E aí eu acho, Vanessa, que as habilidades comportamentais, elas são chaves, sabe, a chave que abre as portas, igual no nosso livro lá, para a gente começar com o pé direito, né? Eu dei aqui umas dicas, né? Alguém queria falar, eu vou começar a mapear as coisas, tome cuidado, vai com cautela, estuda como você fala, isso tudo são habilidades comportamentais para destravar aí o universo que você quer trilhar em controladoria jurídica ou legal operations. E complementando o que você está falando, Van, é fundamental, porque a gente tem que se comunicar, a gente tem que vender uma ideia, a gente tem que traduzir uma dor em números, que senão não fica de pé qualquer iniciativa dentro do jurídico. A gente não é legal partner, a gente é bombeiro, né? Só fica apagando incêndio. Então, espetacular, Van, amei. Gui, tá contigo. Gui do Gympass, tá, gente? Gympass, não iFood. Cara, não, mas você falou de iFood. Recentemente na Gympass, a gente tem um dos valores aqui que é o Live the Mission, né? Viver a missão, que é para, enfim, ter bem-estar e tudo mais. Eu falei, puta, galera, ultimamente acho que eu tô muito mais o Live the Mission do iFood. Eu falei isso na reunião de time. Eu tô muito mais o Live the Mission do iFood do que da Gympass recentemente, então tá tudo certo. E para mim, assim, se tiver que ficar uma mensagem, e é algo que putz, foi uma das coisas que mudou minha carreira, assim, mudou o jeito de eu enxergar o mercado, o jeito de eu enxergar muita coisa, o quão o nosso mercado, enfim, está melhorando, né? Já foi muito maltratado, mas ele está melhorando. E qual que é o poder de comunidade a partir disso? E tem muita gente que fala que um dos principais motivos das pessoas serem infelizes nos lugares que elas trabalham não é o escopo, e não necessariamente são as pessoas com que ela trabalha, mas assim ela não poder ter com quem contar, ter com quem colaborar, ter com quem compartilhar. E assim, a gente luta para as empresas serem melhores, né? Para as pessoas terem um ambiente mais com uma saúde melhor, né? Uma saúde mental, um bem-estar e tudo mais. Mas assim, eu entendo que a comunidade faz um papel fundamental para isso, porque você pode olhar para o lado, ainda mais nessa profissão que a gente está de legal ops que é tão novo, você pode olhar para o lado e falar, cara, então tem gente, né? Tem gente passando por isso, tem gente que já passou, tem gente que vai passar. Então, essa mentalidade de comunidade, estar disposto a ajudar e ser ajudado, que muitas vezes é muito difícil, você se colocar numa posição de vulnerabilidade, é muito legal. Assim, foi o que mudou muito. Assim, eu consegui fazer as coisas que eu faço no Legal Ops, e faço no dia a dia também da vida, enfim, é por causa de comunidade. Então, eu sou muito grato a isso. Eu acho que as pessoas precisam ter. Eu vejo muita atenção já nisso. Mas, se eu fosse assim, as pessoas, se fosse uma mensagem, as pessoas terem esse olhar um pouco mais carinhoso e cuidadoso com a comunidade, que vai ajudar em vários quesitos. Enfim, é isso do meu lado. Gui, é espetacular. Eu gosto muito do que você está falando. O advogado ele é criado naquela forma contenciosa, né? Do tipo eu ganho ou eu perco, né? Sempre há uma disputa. Então parece que é a nossa profissão, né? Não que legal operations tem que ser advogado, né? Sempre bom frisar. Mas a nossa profissão ela nasce muito de forma
litigiosa e não de uma forma compositiva, né? Então, assim, busque semelhante, busque alguém que já passou pelo que você está passando, que pode, às vezes, te ajudar, te dar uma dica, te iluminar. Nesse ponto, o CELOC é excelente, né? E eu gostaria de convidar, né, todos os palestrantes aqui a deixarem uma forma aí para que o pessoal possa acompanhar esse senso de comunidade, seja um Instagram profissional, seja o LinkedIn, o que vocês quiserem, vocês colocam aí, TikTok. Eu sei que o Paulinho vai colocar um TikTok, né? Então, por favor, coloquem uma forma de acompanhamento. E Paulinho, 42, bora lá. Bem, bora lá, gente. Eu acho que assim, se eu tivesse que. Esse negócio, depois da Van e do Gui falarem, fica difícil talvez falar de mensagem, mas eu acho que eu vou trazer aqui 3 pontos. Primeiro, acho que a gente precisa ter muito claro que operação é consistência e continuidade. Operação tinha ontem, operação tem hoje e operação vai ter amanhã. Vai mudar a maneira como a gente faz, né? Mas por que que eu digo isso? Eu digo isso porque se você é um profissional que se identifica com operações, saiba que para além do hype, né? É muito mais suor e lágrimas do que glamour, tá, gente? Eu preciso ser muito transparente com vocês também aqui, porque é trabalho, a gente todo dia tem que olhar, porque operação é isso. Operação tem trabalho contínuo, ou seja, a operação teve ontem, tem hoje e vai ter amanhã. Então, primeira coisa, acho que é consistência. Segundo, e acho que vai um pouco já na linha do que o Gui e a Van falaram, mas é o seguinte, a gente não tem tempo para ter certeza. A gente não tem tempo para ter certeza. Porque quando a gente tem muita certeza da coisa, de algumas coisas, a gente tende a não olhar para o lado, a gente tende a não inovar, a gente tende a não se questionar, a gente tende a não entender que dá para fazer melhor. Porque quando a gente tem essa certeza toda, a gente tende a não melhorar. Então a gente não tem tempo para ter certeza. Né? Eu sei que isso pode parecer um pouquinho incômodo, mas eu entendo que a gente não tem esse tempo. Né? E o terceiro ponto, que eu acho que vai na linha do que o Benê e eu vão falar também, a gente não precisa fazer isto sozinho. A gente não precisa trabalhar, pensar operações legais de uma maneira solitária. Né? Cara, seja através de benchmarking, seja pedindo apoio para secundir, seja pedindo, fazendo outsourcing da tua operação, não importa, entendam, né? Você não precisa fazer isso sozinho, né? Você não precisa passar por esse processo sozinho, né? Hoje a gente já tem profissionais, estruturas e empresas que podem te apoiar nisso. Então, eu deixaria esses 3 pontos aqui, né? Ou seja, a necessidade da gente ser constante na operação, né? A gente não pode ter, a gente não tem tempo para ter certeza, né? E o terceiro ponto, que assim, você não precisa fazer isso sozinho. Assim, eu acho muito legal essa parte aí do não precisa ter certeza, porque ela é contra-intuitiva dentro da nossa profissão, né? A gente check, recheck, analisa todos os dados, né, dos fatos do direito e do pedido. Então, a gente poder buscar realmente essa transposição e assunção de risco, que me faz até citar a sua antiga casa, Paulo, né? Nós gostamos do risco. Tirando o risco de suicídio, nós aceitamos o risco. Então, a gente vê uma nova, né, geração de advogados que acaba abraçando mais o risco em prol do negócio. Eu acho que esse também é algo muito legal. Né? Não dá para ter certeza de tudo, especialmente num ambiente como o brasileiro, né, que até o passado é incerto. Então, Paulinho, muito obrigado. Gostaria de encaminhar para o nosso encerramento aqui. Né? Encontro maravilhoso, tivemos mais de 100 pessoas durante quase todo o encontro e 80 que ficaram com a gente até o finalzinho. Muito obrigado mesmo a vocês que estiveram conosco, que doaram seu tempo, né? Que um agradecimento muito do especial à Vanessa, né? Com quem eu sempre aprendo muito, o Gui, que eu gostava de implicar com ele, né, lá atrás, com controladoria jurídica, ele ligou, sim, tá dentro, né? Eu gostava de implicar com ele.
né, o Paulo, que eu conheço aí do circuito de palestras há quase 10 anos, e é sempre provocando e revolucionando o pensamento. E agradecer também a quem viabilizou isso. Agradecer a Lawrence Simons, agradecer a Conecte-se, Jurídicos Sem Gravata, a B2L e a Fenaló. Muito importante. Muito obrigado a todos que doaram seu tempo. Muito obrigado, Secondis, que estiveram aqui conosco. Isso é para vocês, tá? Por favor, depois entrem nas mídias, deem aí o que vocês querem ouvir em seguida, quem vocês querem ouvir em seguida, porque a ideia é deixar, como bem disse, os três, né? Não precisamos fazer isso sozinho. Então, o que podemos fazer em conjunto a seguir, né? Vai ser um prazer fazer com vocês. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Valeu, gente. Boa Tchau, noite, bom tchau. descanso para vocês. Parabéns, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns, obrigado, tchau, tchau.